Que dia hoje, hein, meus amigos? Estamos arrebentando nos palpites aqui do canal, acertando a grande maioria dos confrontos e já acertamos também a nossa odd 12. Finalmente veio o nosso bilhetão, era uma odd 12,50 na aumentada da Bet Nacional, a qual, inclusive, compartilhamos uma outra aumentada na mesma linha na Superbet odd 14. Então veio o odd 12,50 aqui pra galera do YouTube e lá no grupo gratuito ainda veio uma odd 14 também na Superbet. Teve gente que pegou as duas, beleza? Para hoje eu vou trazer para vocês análises do campeonato alemão, da Supercopa da Espanha, Copa da Inglaterra e também do Campeonato Italiano, além da sequência do nosso projeto de alavancagem e também um bilhetinho de odd alta ao final do vídeo. Para poder iniciar aqui já de cara, odd 15 para vocês, ambas marcam no jogo de Inter e Napoli, dois times brigando pelo título com muita qualidade ofensiva. A Inter tem sim uma boa defesa, mas o Napoli sabe que se quiser colar no time tem que ir para cima, então muita gente esperando aí um confronto movimentado e se você espera também tem essa super cotação na esportiva, beleza? Vamos rodar a vinheta para passar para vocês as dicas de hoje e que seja assim como o sábado está sendo um excelente domingão. Vamos que vamos! E vamos embora, pessoal, para os palpites deste domingão. Espero que a gente continue aí o que tem sido esse sábado, né? O melhor dia nosso no ano. Quase 3 unidades somadas. Odd 12 na conta. E vamos embora para o primeiro confronto do dia. Confronto da Fiorentina contra o Milan. A Viola, ela segue na última colocação, mas um tempo atrás ela estava com apenas 2 pontos, agora ela está apenas 3 pontos de escapar da zona de rebaixamento. Isso vem muito por conta das vitórias recentes diante da equipe do Udinese e também da equipe da Cremonese, tá? Fora de casa o time teve um empate com a Lazio no último final de semana, ficou um 2-2 aqui e foi o terceiro jogo que o time não perdeu nos últimos 5. Ainda assim, é um time que apresenta um pouquinho de dificuldade no lado defensivo, sofrendo gol na grande maioria dos confrontos e o ataque também é um ataque um pouquinho frágil na minha visão. Mas é um time que tem resultados piores do que o desempenho, né? Então a gente tem time com ataques muito piores que estão aqui embaixo e com a defesa igual. Então as circunstâncias da Fiorentina, eu acredito que o time vai acabar se safando aqui, porque um time grande como a Fiorentina não deve cair mesmo, né? O time vai enfrentar hoje a equipe do Milan, que, cara, teve um jogo daqueles que é muito frustrante, né? Pra quem aposta e pra quem até torce pro time também, porque tava atrás do Genoa, mas amassando, aí fez o gol de empate, gol anulado, aí conseguiu o gol, no finalzinho teve um pênalti, desperdício, e depois saiu a notícia do cara lá cavando o buraco lá pra poder prejudicar o gramado, então assim, coisas que não devem acontecer e um daqueles heads indigestos, sabe, onde só a gestão de banca acaba que salva mesmo. Eu gosto bastante desse time do Milan, gosto das tramas ofensivas dessa equipe, gosto do estilo de jogo que a equipe propõe, gosto da segurança defensiva, muitos jogos do Milan ele passa em branco, né, com o adversário, e tem um ataque com o Pulisic, que é um bom jogador, embora algumas vezes precipitado, e o Rafael Leão, que é um bom jogador. Rabiot, Modric e Loftus-Cheek também são bons jogadores e é um time bastante superior à equipe da Fiorentina, na minha visão. Eu sei que a situação da Fiorentina é muito complicada, o time joga com o coração na chuteira e a torcida vai apoiar, mas o Milan tem uma equipe bem melhor, na minha visão, e tem boas condições de conquistar a vitória aqui. Milan brigando pelo título no momento contra o último colocado, não fosse o peso de camisa aqui, fosse um adversário com um nome menor, né, ou uma história um pouco menor, esse favoritismo do Milan seria muito maior aqui, tá? O Milan, ele só ficou sem marcar em uma das 18 partidas da Série A. Então é um time dos que mais faz gol aí, então deixa a gente bem tranquilo com esse menos 0,25. Minha primeira dica pro confronto aí do italiano neste domingão. No segundo jogo, pessoal, a gente tem a Inter recebendo o Napoli e antes de mais nada, né, odd 15, se você acredita que vai ter um ambos marco aí para novas contas na esportiva, uma cotação super alta e na minha visão vale a pena. E a gente tem aqui um duelo de dois bons times que são Inter e Napoli brigando pelo título no momento, são os times que mais têm brigado pelo título nas últimas temporadas. Eu já falei pra vocês uma, duas e vou falar 3 vezes. Eu acho esse time do Milan sensacional, sabe? E o time da Inter é um time muito forte, um dos meio-campos mais sólidos que a gente tem, uma defesa muito forte também e um ataque com muitas alternativas, seja com o Thuram, seja com o Lautaro. Defesa estruturada com o Sonner também, um bom meio-campo e que controla as ações e que vem numa sequência muito positiva, não perdeu os últimos 5 no italiano, venceu os últimos 6 confrontos, né? Então vem numa sequência bastante positiva também. Napoli tropeçou no final de semana, tomou 2 gols, um dos times que menos marcava gols no campeonato italiano, aquelas coisas que só a máfia italiana proporciona. Depois conseguiu resgatar, se eu não me engano também teve um golzinho anulado aqui e era tarde demais, não deu tempo de virar, pontos preciosos desperdiçados. O time tem bons jogadores, mas segue com baixas relevantes aqui, a saber o Anguissa, que veio do Brighton, o David Neres, que é um jogador que quebra linhas muito bom também, De Bruyne dispensa apresentações e o Lukaku, então são baixas relevantes e que enfraquecem
enfraquecem o meio campo, mas esse meio campo ainda conta com o McTominay, com o Spinazzola, com o próprio Lobotka e com o Politano. Então é um time muito forte esse time da Napoli e parelho com o time da Inter, tá? Mas a gente tem alguns pontos aqui relevantes para a equipe da Inter de Milão na minha visão. Primeiro que a Inter marcou 2 ou mais gols em 13 dos últimos 18 jogos, tá? E a Inter também é dos times que mais abre o placar, principalmente em casa. Napoli não tem um histórico muito forte de gols nos finais dos confrontos e a gente tem aqui um histórico relevante entre os dois times que a Inter perdeu só 2 dos últimos 14 duelos diretos, sendo um time mais sólido no lado defensivo e um time melhor no lado ofensivo, jogando em casa. Eu acho que a Inter de Milão tem boas condições, eu vou pegar a vitória da Inter de Milão aqui, 1-0, 2-1, 2-0, os placares mais prováveis, tropeço e empate em 1-1 aqui, um improvável 1-0 para a equipe do Napoli, beleza, pessoal? No terceiro jogo, Campeonato Alemão, padrãozinho nosso aqui de toda rodada, Bayern de Munique para poder ganhar no primeiro tempo ao vivo, é o que eu mais gosto. O Bayern de Munique, ele tá muito líder, né, na Bundesliga, está aqui já a 8 pontos e caminha para mais uma vez ganhar a Bundesliga com o seu time que é muito forte, com várias peças e que ainda está se reforçando. Vai ter o Luiz Dias, vai ter o Kane, vai ter o Michael Olise que tá jogando muita bola, o Kroos que deu aquela declaração horrível recentemente contra a equipe do Wolfsburg, que é um dos maiores fregueses da equipe do Bayern da história, assim, sabe? O Wolfsburg, ele não conseguiu vencer o Bayern nos últimos 28 confrontos, com 26 derrotas e 2 empates. Mais do que isso, é um time que perdeu 6 dos últimos 10 confrontos também, que defensivamente cede muitas chances e que, embora tenha alguns jogadores aqui de qualidade, não tenha mais a força de anos anteriores, né? Não à toa o Wolfsburg nesse momento aqui tá brigando para não cair. Então o Bayern deve atropelar aqui, vencer no primeiro tempo, qualquer coisa acima de 1,60 no Bayern no HT pode pegar, que é uma boa pedida, beleza? Indo pra FA Cup, pessoal, a gente tem aqui um confronto que eu vou puxar uma zebrinha, que é no confronto do West Ham contra o Queen's Park Rangers. Eu vou pegar o mesmo raciocínio que eu peguei alguns confrontos, de que o West Ham, assim como o Norte, assim como os times que estão na parte de baixo da tabela, eles estão muito mais preocupados em não ser rebaixado na Premier League do que avançar na FA Cup, que é uma competição que não é muito priorizada pelos times. O West Ham está numa situação muito delicada, ele é um dos últimos colocados, já está ficando distante dos adversários, já está mais de 10 jogos sem conseguir vencer. Então, assim, uma vitória aqui pode até dar uma moral para a equipe, é algo que pode dar um estímulo, né, para esse time buscar uma força numa reta final. Mas a ideia, para mim, muito melhor aqui era poupar, porque o time não pode arriscar perder jogadores importantes para essa reta final, para essa tentativa de sobrevivência. Então o West Ham, que é um time que já tem as suas limitações, pode poupar bastante e ainda assim vai enfrentar um adversário bastante digno, que é o Queen's Park Rangers. O time, ele tá numa situação aqui um pouco mais confortável no campeonato, aquelas que não sobe nem desce, e consegue jogar de maneira muito digna contra times bem fortes. Você vê, fez um 4-1 recentemente aqui diante da equipe do Leicester, conseguiu vencer o próprio West Brom, conseguiu vencer o Sheffield. Enfim, é um time bastante competitivo e que tem ganas aqui um pouco maiores nessa competição. Eu achei o handicap do West Ham esticado, não só porque o time hoje está jogando um futebol de segunda divisão, mas porque além disso tende a poupar jogadores e vai pegar um adversário digno e que tem capacidade ofensiva. A média de gols do Queen's Park Rangers também é bastante alta. Então pegar um handicap nessas condições contra um adversário que faz poucos gols e um time que consegue fazer muitos e ainda tem um histórico melhor defensivo aqui, a gente fica muito bem defendido no handicap mais 1 do Queen's Park Rangers, 1,75. Acho ótima essa dica e recomendo para vocês. Outro jogo da FA Cup é o jogo do United contra o Brighton. Ao contrário de alguns, eu acho que o United ele vai se implicar aqui. Primeiro porque ele só tá nessas duas competições, então ele acaba ficando obrigado, né, a conquistar alguma coisa positiva na Premier League. Então, como ele não tem muitas outras competições para poder disputar, se implicar aqui para poder ganhar moral é interessante. Bom lembrar também que vai ter a volta de jogadores importantes aqui para poder compor o elenco do time, jogadores que ficaram baixos aí nos últimos confrontos e que vão reforçar esse time diante da equipe do Brighton, que vem de um 1-1 bastante digno diante do City. Esse Brighton aqui é um Brighton que é bastante propositivo, que cria chances, como é o DNA dessa equipe já há bastante tempo. É um time que não se acanha, cria chances. Tem o Rui que tá jogando muito bem, tem a volta do Mitoma, tem jogadores importantes de meio campo e é um estilo de transição que pode agredir bastante esse United, que ainda é um time que também cria bastante as suas chances. O United vem de um jogo aqui onde ele fez um 2-2 com o Burnley, foi o terceiro jogo sem vitória seguida, mas mais um jogo onde o time mais uma vez acabou sofrendo gols. O Sesco desencantou, né? Foi só o Rubem Amorim que trouxe ele e embora que ele vai e faz 2 gols aqui, só que não serviu para poder segurar o cargo do seu treinador. O confronto ele tende a ser bastante disputado aqui. O United tem sim um ligeiro favoritismo, tem uma boa equipe, a volta de jogadores importantes, mas o Brighton é um adversário bastante perigoso, 2 times excelentes em ataque, 2 times bons também para poder sofrer gols, né? 2 defesas que são um pouco titubeantes, então eu vou recomendar para vocês aqui
aqui o mais de 2.5 gols ao vivo, tá? Acho que esse jogo vai ser um joguinho bastante movimentado e os gols tendem a sair. Pra poder finalizar, pessoal, outro jogo aqui, cara, tô nas bets desde 2010 e, cara, acho que essa é a bet que eu mais fiz na minha vida, que foi mais de 2.000 gols em Real Madrid e Barcelona, sabe? Se você pegar histórico dos times e características e todos os argumentos de tudo, ele sempre vai se repetindo de jogos bastante movimentados. Hoje o Barcelona é ligeiramente favorito, mas o jogo é bom lembrar que não é na casa do Barcelona, é favorito pela característica do time, qualidade dos jogadores, com o próprio Yamal, com o próprio Rafinha, com esse time que é muito veloz, que pressiona, que consegue muitas transições, consegue furar linhas, que também tem alguma fragilidade ofensiva, embora o time nos últimos 5 jogos aqui, ele não tenha sofrido gols. Então se quebrar um Barcelona que vinha sofrendo gols aqui, virar esse Barcelona aqui, fica um time candidatíssimo à Liga dos Campeões. O time tem pela frente o Real Madrid, que mostrou a sua força ao vencer o Atlético de Madrid, tem jogadores decisivos, o Valverde fez um golaço de fora da área, o Rodrigo chama a responsabilidade. O histórico de confrontos, ele pega essa mesma toada, vitória do Real Madrid, vitória do Barcelona aqui, depois jogos muito movimentados e com as características ofensivas desses times e algumas baixas no lado defensivo dos times, eu vou recomendar o mais de 2.5 aqui, a gente mandou isso na abertura, inclusive, estava lá no nosso VIP e é a melhor dica para vocês, porque clássicos são sempre parelhos, mas desses times são parelhos e com gols. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de palpites para vocês e para poder finalizar, meus amigos, eu vou deixar na tela aí para vocês a nossa duplinha do amor aí, nosso projetinho de alavancagem. O cara comentou, é 1,30 que você deixou o bilhete. Para alavancagem é isso, né? A gente puxou ontem, puxou anteontem e agora a gente vai dar sequência aí ao nosso projeto. Tá na tela aí pra vocês, beleza? Pra poder finalizar, aquela oddzinha alta que vocês gostam e para mais dicas vocês sabem, né? Link no primeiro comentário. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Forte abraço e boas bets pra vocês.